Já vamos nos aproximando do amanhecer desta quinta-feira, depois de uma sessão que se iniciou na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Muitos foram os senadores e as senadoras que já assumiram esta tribuna para se manifestar a respeito deste processo de impeachment que iniciou no Senado, que iniciou na Câmara Federal, e manifestando a sua opinião sobre tudo o que tem acontecido no passado recente nesta nação. Mas, sobretudo, analisando a questão, que é a razão única da sessão do Senado Federal, iniciada às 9 horas de ontem, e que se estende nesta quinta-feira, ou seja, o processo que visa a decretação do impedimento da presidente Dilma Rousseff de continuar à frente do comando do país. O clima que reina nesta casa não é de festa. Muito ao contrário, todos lamentam que, mais uma vez, tenha que se lançar mão de um instrumento constitucional, o impeachment, para afastar um presidente da República pela prática de atos que caracterizam crimes de responsabilidade. O pedido para o processamento de impeachment previsto na Carta Magna de nossa nação seguiu rigorosamente o rito estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, sendo, portanto, irretocável, e contra ele nada pode se insurgir. A Comissão Especial da Câmara fez seu trabalho, assegurando à presidente amplo direito de defesa, mas concluindo ao final o seu relator pela ocorrência de crimes de responsabilidade, tanto no que diz respeito ao saque de recursos junto aos bancos públicos, dos quais a União é controladora, o que é expressamente vedado em nossa legislação, bem como pela edição de decretos que produziram suplementação orçamentária sem prévia autorização do Congresso Nacional. Esse entendimento foi expresso por mais de 2/3 dos deputados federais. Foram 367 votos favoráveis ao prosseguimento do processo de impedimento da presidente da República. Como e por que duvidar em um regime democrático de uma manifestação com tal maioria? Já no Senado Federal, em nova etapa do processo, a Comissão Especial assumiu com responsabilidade executar, no tempo regimental, a análise do pedido processado pela Câmara, reabrindo a possibilidade dos subscritores do pedido e dos representantes da Presidente da República para que lhe fosse assegurado o amplo direito de defesa. Tudo cumprido à risca. O relatório do senador Antônio Anastasia, que com absoluta e total serenidade, apesar dos momentos tensos vividos nos debates mais acalorados, foi preciso em suas letras ao deixar clara a existência do cometimento de crimes de responsabilidade por parte da Presidente da República, fundamentando e legitimando o prosseguimento do processo de impeachment. Mas todos sabem que o Congresso Nacional é uma instituição política, ocupada por deputados e senadores que representam o povo e os estados brasileiros. Por isso, as insatisfações que emergem das ruas têm impacto direto nesta casa. E anormal seria se diferente fosse. E por que o povo brasileiro está indignado? Porque desde a eleição de 2014, o governo federal tem sido criativo na construção de cenários que jamais corresponderam à realidade. A indignação e frustração são sentimentos que pertencem àqueles que foram às ruas da maioria das cidades brasileiras, que foram ilusionados com as promessas e cantilenas de um país maravilhoso, e que por isso deram à presidente o direito de mais um mandato. Eles estão arrependidos. Os que votaram contra
nas eleições de 2014, já conscientes da necessidade de se promover a alternância na direção do país, estão sofrendo, porque também, e certamente, muitos deles estão entre os milhares de desempregados produzidos nestes primeiros 16 meses do segundo mandato da presidente Dilma. Contudo, sabem não ter contribuído com o seu voto para o caos em que se encontra o Brasil de hoje. Neste momento difícil para todos, estes dois grupos se unem e clamam pelo fim deste governo, que há muito perdeu o que é essencial para qualquer autoridade pública dirigir uma nação do tamanho e importância do Brasil, ou seja, a credibilidade. Na democracia, deve-se dar oportunidade igual a todos, mas impõe-se a obrigação de se respeitar as decisões da maioria, agrade ou desagrade. Rogo, pois, que os vencedores do embate desta sessão tenham grandeza perante os vencidos e os vencidos tenham a humildade de aceitar o resultado. Por isso, convencido da constitucionalidade do processo de impeachment, convencido ante o que consta do relatório do eminente senador Antônio Anastasia, da ocorrência de crimes de responsabilidade praticados pela Presidente da República e, finalmente, convencido de que a Presidente não mais reúne condições de credibilidade para o enfrentamento da grave crise a que está submetido o Brasil, manifesto-me a favor do prosseguimento do processo de impeachment. Este governo foi inviabilizado por uma Presidente da República inábil. Deslegitimou-se de verdade por decisão da maioria absoluta dos brasileiros e que, infelizmente, precisa ser afastada o mais rapidamente possível para permitir que se dê início imediato à tão difícil, mas desejada e indispensável reconstrução nacional. O eco do clamor das ruas foi ouvido pelo Congresso Nacional e disto deve ficar uma lição para o governo que se inicia amanhã. O governo não poderá estar distante da sociedade, além de trabalhar com o propósito diário de governar para melhorar a vida de todos os brasileiros. Que a esperança retorne entre nós. Viva a democracia, força e fé para este novo Brasil. Obrigado.